Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, bem-vindos de novo. Tô tentando gravar um vídeo aqui, ó. O gato não tá deixando muito, mas fala oi pra eles, Johnny. Bom, vamos lá. Salmo 40. Eu esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Ele também me tirou. Deixa ela passar. Ele tirou uma cova horrível, o barro lamacento, e pôs meus pés sobre uma. Ai, meu Deus do céu. Ele pôs meus pés sobre uma rocha, estabeleceu os meus passos. E ele pôs uma nova canção na minha boca e um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Abençoado aquele homem que faz do Senhor a sua confiança, e não respeita o orgulhoso e nem os que se viram para a mentira. Muitas, Senhor, são as tuas maravilhosas obras que tu fizeste, e os teus pensamentos que são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar, falar deles, são mais do que se pode enumerar. Sacrifícios e ofertas tu não desejas, os meus ouvidos tu abristes. Espera, deixa ela passar. Dá licença. Tu abristes. Ofertas queimadas e ofertas pelo pecado tu não requereste. Então eu disse: eis que venho, no volume do livro está escrito de mim. Eu me deleito em fazer tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu preguei justiça na grande congregação. Eis que não tenho refreado os meus lábios. O Senhor tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não ocultei a tua benignidade nem a tua verdade da grande congregação. Não detenhas das tuas tenras misericórdias de mim. Não detenhas as tuas tenras misericórdias de mim, ó Senhor. Que a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem. Pois inumeráveis males me cercaram. Minhas iniquidades tomaram posse de mim, de maneira que não sou capaz de olhar para o alto. Elas são mais que os cabelos da minha cabeça, portanto, o meu coração me falha. Tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em me ajudar. Que aqueles que buscam a minha alma para destruí-la sejam envergonhados e confundidos. Sejam levados de volta envergonhados os que desejam o meu mal. Sejam desolados e como recompensa por sua vergonha os que dizem, haha. Todos aqueles que te buscam, se regozijem e fiquem felizes em ti. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, o Senhor seja magnificado. Mas eu sou pobre e necessitado. Mesmo assim, ó Senhor, pensa em mim. Tu és meu socorro e minha liberdade. Não se demore, ó meu Deus. Bom, esse aqui é o Salmo 40. A gente leu ele inteirinho. A gata ajudou um pouco, né? Ela atrapalhou, como queiram. Agora ela tá querendo lamber o celular. Ela quer participar. O importante para ela é participar. Eu pensei em fazer um vídeo hoje. Eu tava trabalhando, tava dirigindo o carro e pensando em coisas que eu vi no trabalho sobre alguns colegas de trabalho, com pessoas que trabalham junto comigo, que são espíritas. E quando eu vejo eles conversando entre si e tal, eu fico quieto para não ofender ninguém, para não, a não ser que Deus me desse alguma coisa específica para falar, alguma coisa que fosse funcionar muito bem, eu me calo. Mas é muito triste a gente ver eles conversando, falando basicamente de invocar demônios, né? Porque eles acreditam que os espíritos de luz, eles acreditam em desenvolver mediunidade e tal. E eles estão falando de invocar demônios. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Exorcista. Um filme, acho que 1979, alguma coisa assim, 69, não sei. Que uma menininha, ela pega uma tábua Ouija, que é aquela tábua de conversar com os mortos, entre aspas, e ela tá brincando com essa tábua Ouija e o filme começa assim, ela tá tentando invocar
os mortos, conversar com os mortos. E como eu disse para o senhor, já fiz um vídeo sobre isso, fantasmas não existem, os mortos não falam, os mortos não se comunicam com os vivos. Então, o que ela está fazendo quando ela brinca com a tabuinha ou aquela brincadeira do copo que as crianças fazem, que tem o copo movendo nas letras, ou sim ou não, para falar com os espíritos, aquilo é um ritual de invocação. Então, o filme começa assim, e daí a menina é possuída depois de brincar com a tabaúdia. Porque o que acontece? Como eu já falei várias vezes, eu fui ateu até os 29 anos, e quando eu era ateu, eu buscava essas porcarias que não prestavam, meditação, estudar reencarnação, teosofia, tudo que não prestava. E eu acho que Deus tem um propósito para cada um. Então, se Ele permite que você trilhe esses caminhos antes de te revelar a Cristo, é porque quando você for salvo, vai ter alguma utilidade. E a gente às vezes se confunde o tamanho dessa utilidade, porque os senhores já leram nos evangelhos aquele trecho que fala que para o pastor, para o bom pastor, Cristo fala sobre o bom pastor, o pastor metafórico. Ele tem 100 ovelhinhas e uma se perde. Ele deixa as 99 e vai buscar uma. E se ele consegue resgatar aquela uma, ele se alegra mais naquela uma que estava perdida e se salvou do que das 99 que estavam quietinhas lá no curral. Então, a gente sempre pensa assim, mas Deus se usar, tem que ser alguma coisa assim enorme, tem que ser num palco, tem que ser milhares de pessoas assistindo, ou se for, por exemplo, o YouTube, milhões de inscritos, milhões de likes, tem que ser um negócio assim gigantesco. E a grande maioria dos canais que são os meus canais favoritos no YouTube são canais que tem 30, 20 inscritos. Tem um que tem 8 inscritos, eu sou um dos 8. E a pessoa faz o vídeo, a grande maioria deles cristãos, acho que todos no caso, desses pequeninos canais que assim muda a minha vida um vídeo às vezes. E daí eu assisto um vídeo de um canal qualquer desses aí e muda minha semana inteira, assim, muda tudo. E daí eu vou ver quantas pessoas assistiram, 6 pessoas, 6, 5 mais uma assistiram o vídeo, além de mim mais 5. Eu falo, uau, olha isso, 5 pessoas, 6 pessoas assistiram esse vídeo, claramente uma mensagem, creio eu, vinda de Deus, assim, para confortar um coração, e 6 pessoas atingidas. E causa choque, mas a verdade, senhores, é que se fosse uma única visualização no vídeo, já é tão relevante quanto 50 mil, porque cada alma é preciosa para Deus. E essa foi a minha grande tristeza, assim, porque eu vejo aquelas duas pessoas conversando. Já tentei falar algumas vezes e fui rechaçado ao longo dos anos, assim, fui tirado sarro. Por isso é muito importante a gente tentar manter um bom testemunho, porque se a gente não mostra os sinais de Deus na nossa vida, a gente, quando vai falar de Deus, a pessoa vai falar, ela não vai nem te ouvir, né? Então, mas sei lá, a gente tenta fazer o que a gente pode. E uma tristeza enorme, porque eu acho que quando essa dor vem, é um pouco Cristo sentindo essa dor dentro de nós, porque para Ele é preciosa essa alma. E daí, uma dor enorme eu estava sentindo essa semana, que eu falei, o que eu posso falar? Quem sou eu para conseguir salvar uma alma? Mas o que foi entrando no meu coração foi assim, não existe isso de um ser humano salvar a alma do outro, mesmo que alguém, fosse quem fosse, chegasse para falar com essas duas pessoas, falar, olha, é mentira isso de que não existe inferno, é mentira isso de que nós temos muitas oportunidades de viver
É mentira isso que o sentido da vida é amor e somente isso, e se você não aprender nessa vida vai ter outras oportunidades. É mentira isso de que Cristo era só um espírito de luz. Cristo é Deus, Cristo criou o universo. E todos nós somos culpados. E numa conversa específica, eles estavam falando de uma coisa que claramente era uma invocação de demônios, mas na cabeça deles eles estavam falando de alguma coisa para atrair um espírito de luz, alguma coisa assim. Daí eu não aguentei, eu acabei falando, fulano, tem que tomar cuidado porque esse tipo de coisa pode atrair demônios. E ele falou, eu não acredito em demônios. Daí, apesar de eu ter esse costume de calar minha boca, não falar dessas coisas sem que as pessoas queiram ouvir, né? Eu acabei falando, não faz diferença se você acredita ou não. Se você não acreditar na lei da gravidade e pular de um prédio, você vai se machucar do mesmo jeito, porque a lei da gravidade ela vale para quem acredita nela e para quem não acredita nela também. Daí ele falou, não, eu sou um homem bom, então demônios não mexem com pessoas boas. E daí, assim, tantas coisas erradas nessa afirmação. Primeiro, ninguém é bom, nós somos malignos. Eu sou mau, o senhor é mau, a senhora é má. Os senhores que estão ouvindo são maus, eu sou mau, nós somos todos maus. É por isso que Cristo morreu na cruz por nós, porque o mal está dentro de nós. Todos os dias nós temos que lutar contra o mal. O mal está a um segundo de nós realizarmos, falarmos, sentirmos, pensarmos ele. A capacidade do mal, ela está dentro de nós, então nós somos malignos. Mas como é que eu vou explicar isso para uma pessoa? Eu falei, não faz diferença se você é bom ou mal, eu falei. O alvo favorito dos demônios são as crianças. Os espíritos sempre aparecem para as crianças. E os espíritos são demônios. Eu falei, o alvo favorito dos demônios são as crianças, porque elas são mais frágeis do que os adultos. Elas são mais vulneráveis aos ataques espirituais do que os adultos. E ninguém é melhor do que uma criança, ninguém é mais inocente do que uma criança. Então, se você se considera bom, você é um alvo mais fácil ainda para os demônios. Ele, eu não acredito, e foi embora e tal. E ficou assim. E eu já estava tão triste essa semana por causa disso, porque eu sei que são almas preciosas e eu não tenho pureza suficiente, espiritualidade suficiente, força suficiente para que algo que eu diga mude o que eles pensam. A gente se sente inútil, impotente. Mas como eu estava falando para os senhores, eu estava trabalhando hoje e muito triste pensando, é muito triste mesmo pensando nisso. Arrasado eu estava. E eu creio, eu tenho fé que Deus começou a falar comigo. E o que ele falou, se tu falasse para eles todos os segredos do universo, o sentido da vida, tudo o que há de mais sublime que um ser humano pode falar, sem a minha força, sem eu colocar a mão, não vai servir de nada, eles não vão ouvir. E se você chegar para eles e dizer, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua alma, 2 frases, e não importa quem você é, se eu colocar a minha mão, eu salvo a alma dos 2. Mas tem que ser se eu mandar, quando eu mandar. Por hora, ore pelos 2. Ore pela alma dos 2. Ore para que Deus tenha misericórdia da alma dos 2 e envie alguém, de preferência que não seja você, para que a obra seja de Deus e não de alguém que eles vão reconhecer e vai confundir as coisas. E salve a alma de ambos. E quando o senhor ou a senhora fica triste com uma situação parecida,
Lembra-se disso, mesmo que o senhor e a senhora tivessem as palavras, tivessem toda a pureza, toda a sabedoria, que a sua vida fosse sem uma única mácula, um exemplo perfeito, e você chegasse e falasse os grandes segredos do universo para essas pessoas. Se Deus não mexer no coração, não fazer um milagre, literalmente um milagre, injetar energia no mundo, injetar de fora, fazer algo sobrenatural acontecer, as almas não são salvas. Nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum padre, nenhum cooperador, nenhum pregador, nunca jamais salvou alma nenhuma. Nada do que foi dito em nenhum púlpito, em nenhum testemunho, em nenhuma evangelização jamais salvou ninguém. Aquilo foi só um instrumento para Deus operar. Nunca, jamais foi trabalho de um pregador. Jamais, nunca. Na história da humanidade, ninguém foi salvo, ninguém acreditou em Cristo senão por uma movimentação sobrenatural no além, nos céus. Algo se moveu nos céus e não importa quem falou. Então, esse vídeo seria mais sobre isso mesmo. E por que eu li o Salmo 40? Eu esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de uma cova horrível, um barro lamacento, pôs os meus pés sobre uma rocha, estabeleceu os meus passos. Essa é a situação na qual todos estamos hoje, num lugar terrível, lugar lamacento, num país no qual o mal claramente triunfou. O mal está no poder, está com um poder incontestável, absoluto, é impossível se opor ao mal que está comandando esse país hoje. Hoje é, senhores, acho que não vai ter como, mas hoje é, enfim, 19 de janeiro de 2023, o mal venceu nesse país. Estamos num lugar horrível, barro lamacento, mas podemos esperar pacientemente pelo Senhor, porque Ele vai se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor. E Ele vai colocar uma canção nova na nossa boca, um louvor ao nosso Deus, porque nós temos dito que não tem mais esperança no nosso coração. Nós temos dito, eu espero pelo quê? O que pode acontecer de bom na minha vida? Mais nada de bom pode acontecer na minha vida. Minha vida acabou. Mas isso não faz diferença, porque Ele vai colocar uma nova canção na nossa boca e um louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão, confiarão no Senhor. Pessoas vão ver essas mudanças e vão temer e vão confiar em Deus. Abençoado aquele homem que faz do Senhor a sua confiança, não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Muito, Senhor, meu Deus, são as tuas maravilhas, obras que tu fizeste, os teus pensamentos que são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode enumerar. Sacrifícios e ofertas tu não desejas. Os meus ouvidos tu abristes. Ofertas queimadas e ofertas pelo pecado tu não requereste. Então eu disse, aqui é uma profecia sobre a vinda de Cristo, né? Eis que eu venho, no volume do livro está escrito de mim, Cristo falando sobre a sua vindoura manifestação na terra. Eu me deleito em fazer a vontade do meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração, Cristo continua dizendo. Eu preguei a justiça na grande congregação, eis que tenho refreado os meus lábios, o Senhor tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, declarei tua fidelidade, tua salvação. Não ocultei a tua benignidade, nem a tua verdade da grande congregação. Então, quando nessa fraqueza, essa certeza que a gente tem, que não tem nada que a gente possa dizer que vai expressar a grandeza, a grandiosidade de Cristo
as pessoas que gostaríamos que fossem salvas? Como que a gente vai expressar a grandiosidade deste livro em palavras? Nós, pecadores pequeninos, pelo menos não oculte a justiça de Deus dentro do coração. Fala, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Eu acho que eu vou para o céu porque eu acredito em Cristo. Para mim, essa é a verdade. Eu não sou ninguém, eu não sou bom, eu sou mal. Eu sou mal, eu me considero mal e eu preciso de Cristo para me salvar. Talvez fosse isso que eu deveria ter dito, não sei se ele ouviria. Eu já disse em outras ocasiões sobre Cristo e não foi ouvido também. Então, aqui tem uma oração pública pela alma daquelas duas pessoas. Se possível, Deus, tem misericórdia dessas almas, que eu não tenho pureza, poder, força, sabedoria para expressar a grandiosidade de Cristo para essas duas pessoas que estão caminhando para algum lugar tão terrível. E se tiver uma pessoa assistindo esse vídeo, eu peço, gasta 5 segundos do seu tempo, por favor, nesse minuto, e ora por eles. Peça a Deus, Deus tem misericórdia dessas duas pessoas que o Wagner está mencionando. Se for possível, salva a alma delas. Em nome de Jesus. Se os senhores puderem fazer essa gentileza para mim, gastar 5 segundos do seu tempo e orar por essas duas almas, eu agradeço profundamente. Não detenha as tuas tenras misericórdias de mim, ó Senhor, que a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem. Que essa é a nossa oração todos os dias, né? Não detenha as tuas misericórdias de mim, Senhor. Que a sua bondade, a sua verdade me preservem. Que esse pedido seja para todos nós, todo mundo que está assistindo esse vídeo. Pois inumeráveis males me cercaram. Qual de nós não pode afirmar isso hoje? Inumeráveis males nos cercam. As minhas iniquidades tomaram posse de mim, de maneira que não sou capaz de olhar para o alto. O nosso mal é tão enorme que às vezes a gente não tem coragem de olhar para o céu. Eles são mais do que os cabelos da minha cabeça, meu coração me falha. Tem satisfação, Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em me ajudar. Que aqueles que buscam a minha alma para destruí-la sejam envergonhados e confundidos, sejam levados de volta envergonhados os que desejam o meu mal. Que bonito aqui, o rei, ele não pediu a destruição dos inimigos, ele pediu só que eles fossem levados embora envergonhados, confundidos. Que isso aconteça também com os inimigos de cada um que está assistindo esse vídeo. Mas que não sejam destruídos antes que Deus tenha misericórdia deles. Sejam desolados, como recompensa por sua vergonha, os que me dizem, imagino que estão rindo dele. Mas desolados, não degolados, importante distinção aqui, né? Não vou eu, pelo meu analfabetismo, mudar as palavras do rei Davi, no caso. Que todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. Essa é a nossa oração essa noite. Todos aqueles que amam Jesus Cristo nesse Brasil, se regozijem e fiquem felizes em ti. Todos aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, o Senhor seja magnificado. Vocês que estão me ouvindo, nós cristãos, amamos a salvação. É algo maravilhoso para nós. É algo mais maravilhoso do que a criação. Pensar que nós podemos ser salvos. O Senhor seja magnificado. Por quê? Porque é pelo que Ele fez na cruz que nós temos isso que tanto amamos, que é a salvação. Nós vivemos 2 vidas, uma aqui
e uma na eternidade, na qual nós estamos salvos, sentados com Cristo em banquetes celestiais. E essa vida, né? Nós estamos no futuro e estamos aqui no presente. Uma parte de nós já é eterna. E nós amamos a salvação e dizemos continuamente: o Senhor seja magnificado. Mas eu sou pobre e necessitado, diz o rei Davi. Mesmo assim, Senhor, pensa em mim. Tu és meu socorro, meu libertador. Não te demores, meu Deus. Eu sou pobre, que cada um de nós saiba dizer que é pobre. Não me importa se Deus te abençoa, te deu casa, te deu emprego, te deu milhões, às vezes, carro. Eu sou pobre. Diga, eu sou pobre. Ah, mas eu não vou dizer porque é ridículo, eu não sou pobre. Eu vou te explicar por que tu é pobre. Quando a pessoa é pobre, senhores, ele faz dívidas. Às vezes, para comprar um pão, ele tem que fazer uma dívida. Para comprar uma roupa para o filho, ele tem que pegar um cartão e vai fazendo uma dívida, ela vai ficando cada vez maior. E quanto maior aquela dívida, mais pobre é esse cidadão. Porque eu vou mostrar para os senhores aqui uma coisa. Olha só. Imaginem duas pessoas. Uma tem R$0. Certo? O que os senhores me dizem dessa pessoa que tem R$0? Ela é pobre, certo? Agora tem uma outra pessoa aqui, senhores. Ela tem menos 50 mil reais. Quem é mais pobre, senhores? Esse cidadão aqui que tem R$0 ou que deve, ele tem uma dívida de R$50. Quem é mais pobre, senhores? O que tem a grande dívida. Nós temos uma grande alegria nessa vida. Nós temos Cristo. Cristo nos salvou. Ele nos deu um presente, ele nos deu algo maravilhoso. Nós devemos a Cristo uma gratidão impagável. Nós devemos a Ele algo que nunca poderemos pagar. O resto da eternidade nós estaremos com Ele, mas não poderemos pagar. É impagável o que Ele fez por nós. Uma gota do sangue de Cristo é preciosa demais. Todo o dinheiro do universo não pagaria. Ele derramou esse sangue por nós. Nós temos uma dívida impagável. Nós somos pobres, senhores, porque nós temos uma dívida impagável. Quem tem uma dívida impagável é pobre. E ao mesmo tempo, ninguém é mais rico do que nós. Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Vejo vocês na próxima.